Amém? Que a graça e a paz de Deus esteja no seu coração. Seguindo a mesma ideia daquilo que minha mãe já foi falando, daquilo que temos passado como nação, daquilo que Deus tem trazido ao meu coração para essa manhã, para mim, para você. Deus me trouxe uma pergunta, enquanto eu estava fazendo essa ministração, e a pergunta é o seguinte: caso Jesus te pedisse alguma entrega hoje, o que seria o mais difícil de você se desapegar? Caso Jesus se encontrasse com você agora nesse momento, falasse com o seu coração, não precisa estar corporeamente, mas falasse na sua alma, no seu coração, e te pedisse uma entrega, pedisse que você colocasse diante do altar dele para nunca mais fazer, ou nunca mais tocar, ou para que nunca mais se encontrasse, qual seria a coisa mais difícil que você teria para se desapegar? No momento de calamidade, no momento de luta, a gente vai olhar para aquilo que o Brasil está passando, porque o Rio Grande do Sul está passando, e a gente talvez ainda consiga olhar para algum bem material que a gente tem. Vai ser muito difícil desapegar, acho que do meu carro, da minha casa, do meu emprego, da minha condição social, talvez se desapegar da minha família. E aí a gente olha para pessoas que perderam tudo. Pessoas que não possuem mais nada. Pessoas que passaram 60, 70 anos numa terra produzindo para dar um futuro para a família, para mudar a vida, porque saíram imigrantes, saíram sem nada do centro da cidade, foram para o interior tentar a vida, ou vice-versa, saíram do interior e foram para a cidade, mas a água se achegou em todos os lugares. Seja na mata, perto do rio, ou seja no meio do centro da cidade. Como você pode ter visto as fotos. E ontem à noite, preparando esse sermão, Deus trouxe a pergunta, novamente: caso Jesus te pedisse alguma entrega hoje, qual seria a coisa mais difícil que você teria hoje para se desapegar? E aí eu lembro uma frase que eu ouvi num filme, que filmes também podem falar conosco. Porque Deus usa todas as coisas para falar conosco. Mas desde que os filhos estejam atentos a ouvir a voz de Deus, aonde eles estiverem. E a frase no filme diz assim: tudo que temos a decidir é o que fazer com o tempo que nos é concedido. A única coisa de maior importância, do meu ponto de vista, enquanto Deus fazia essa pergunta, é o tempo que nós temos. Porque aquilo que possuímos, aquilo que temos, pode se perder, esse tempo maravilhoso pode cair por terra. Esse lugar com ar-condicionado, pode ser que o ar-condicionado estrague e a gente volte para os ventiladores. Pode ser que o ventilador não dê conta, porque o calor vai ficar extremo. Pode ser que aquilo que nós consideramos importante, demos valor, pode se perder com o tempo. Por isso a pergunta é: o que é que nós damos a maior importância? E se talvez, se Deus pedisse para nós ficaríamos relutantes em fazer. Aonde temos colocado os valores de importância nas nossas vidas? Acho que 2 ou 3 semanas atrás eu vi um vídeo de alguns trabalhadores na Europa que receberam algumas doações para eles poderem trabalhar, porque eles são imigrantes. E aí eu vi um jovem que pegou um vídeo, tirou uma foto assim da bota, da botina do cara trabalhando. E aquela bota bonita, vistosa, bonita, cheia de barro, cheio de coisa, cheio de destruída, soltando um fio, soltando uma coisa. E aí o cara pega a foto daquela bota, coloca na internet o nome da bota tal, e a bota custa 28 mil euros. Aproximadamente uns 120 a 130 mil reais. E o cara usando para trabalhar em serviço pesado.
Para mim, eu olhei a bota primeiramente, olhei para ela, a bota normal, está usando no serviço, deve ser ali, uma bota um pouquinho melhor, impermeável, por causa do frio, por causa de não sei o quê, tomar uma queda, não perder os dedos por causa daquilo que ele está fazendo. Está tranquilo. Mas na hora que o cara mostrou na internet a mesma bota, pesquisou e olhou e colocou 26 mil euros. Falei, meu Deus do céu, esse cara está fazendo errado. Vende esse negócio. E aí, Deus levanta uma pergunta no meu coração. O que eu tenho colocado importância? O cara acha que é importante o trabalho dele, porque ele precisa levar alimento para casa. Eu acho importante que aquela bota podia ser vendida. O que verdadeiramente tem importância nos nossos corações, mostram aonde verdadeiramente está a nossa verdade. Por isso, novamente, perguntar para mim e para você, o que nós estamos dispostos a entregar diante de Deus? Nós temos muito que podemos entregar. Quando olhamos para o pessoal que está no Rio Grande do Sul, a pergunta aperta um pouco mais, porque eles perderam tudo. Mas a pergunta é a mesma. O que eles estariam dispostos a entregar diante de Deus? E o quanto isso tem valor no coração deles? Gostaria de ler no texto da palavra de Deus, onde Deus ministrou isso no meu coração, eu gostaria de passar para você. Está lá em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, do verso 6 em diante. A palavra de Deus diz assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, a verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre o terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E eu lhes asseguro que em qualquer lugar no mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? A palavra de Deus nos conta que Jesus estava na casa ali de Simão, o leproso. Enquanto Jesus estava ali se reclinando sobre a mesa, chegou-se uma mulher com um perfume muito caro, com um alto valor de serviço, porque nós sabemos que tudo aquilo que nós compramos é o resultado do nosso esforço trabalhado e colocado no trabalho, recebido o dinheiro. E quando nós compramos aquilo, nós sabemos que colocamos o nosso tempo naquilo. Se colocarmos o valor daquele perfume, eu gostaria que você colocasse mais ou menos, que esse perfume é o resultado de um ano de serviço. Coloca aí um ano do seu serviço, talvez para cada um varie. Se somar na Receita Federal que a gente ganhou no ano, talvez uns ali estejam entre 30, outros 40, 60, 80, 100, 1 milhão, amém? Amém? Receba! Eu falo com meu pai, uma certa época da minha vida eu ficava triste, porque eu não entrava ali no valor que tinha que pagar imposto. Significava que eu nem recebia o suficiente para entrar no imposto. Todo ano, agora que eu olho lá e pago imposto, eu falo: Deus, obrigado, porque o Senhor tem me prosperado o suficiente para mim ter que pagar esse negócio aqui do imposto, que eu poderia não estar recebendo o suficiente. Temos que ser gratos ao Senhor em tudo que tem nos cercado.
Imagine que aquele perfume tem o valor de um ano de salário. Imagina para você 100 mil, 200, 300, 400 mil. E na hora que Jesus está reclinando sua cabeça, aquela mulher vem e derrama sobre a cabeça de Jesus aquele óleo. Eu não sei você, mas eu acredito que eu olhando assim, vamos lá, colocando 200 mil sendo derramado num óleo na cabeça de Jesus. Eu mais do que aqueles homens em reclamar, ia dar um salto, pular e correr e segurar a mão daquela mulher. Tá doido? 200 mil sendo derramado na cabeça? Que loucura que é essa? É imaginar, abre aspas, vamos imaginar aqui minha mãe indo no spa, chega no spa, usa todos aqueles produtos e chega no resultado final ali, 200 mil reais em um dia. Eu não sei você, mas eu ia olhar para minha mãe, tá louca? 200 mil de comprar uma casa, porque para a gente uma casa tem mais valor, mas não. A gente trocava de carro e ainda comprava uma casa. Porque quando nós olhamos aquele óleo de alto valor caindo sobre a cabeça de Jesus, talvez nós, como os discípulos, olhamos para aquilo e achamos loucura aquilo que a mulher está fazendo. Por que nós achamos que é loucura? Porque nós poderíamos usar aquele dinheiro, se vendido o óleo, para abençoar a vida dos pobres, abençoar a vida das pessoas, mudar a situação financeira da minha vida, da sua família. Tantas coisas nós poderíamos fazer diferente. Aquilo mostra para mim, não sei para você, mas mostra para mim, aonde estava o coração daqueles homens que se diziam a seguir a Jesus Cristo. Porque aqueles homens, supostos homens de Deus, discípulos do Senhor Jesus, o nosso Salvador, eles haviam entregado tudo. Eles haviam abandonado as suas vidas, aquilo que eles consideravam importantes, os seus empregos, as suas casas, para seguir ao Jesus. Eles não possuíam mais bens. Mas quando eles viram o valor daquilo que era o óleo, eles não olharam para o ato que estava acontecendo, que a Bíblia nos diz que Jesus estava sendo ungido, para que ele pudesse ser morto no Calvário. Os atos não importavam, porque aqueles homens haviam entregado tudo, mas aqueles homens olharam para o valor daquilo que possuía um valor. Aquilo mostra para mim aonde estava o coração daqueles homens. O coração daqueles homens estava naquilo que o dinheiro estava sendo derramado na cabeça de Jesus. Dinheiro estava sendo jogado fora, que poderia ser melhor aproveitado em outros lugares. Talvez eu e você estejamos nessa mesma situação dos discípulos, onde supostamente já entregamos tudo ao Senhor, já entregamos as nossas vidas, aleluia, entregamos nossos corações, glória a Deus, entregamos a nossa força, a nossa juventude, nossa meia-idade, nossa velhice, já entregamos tudo ao Senhor, mas quando vemos alguém fazendo algo mais, na qual nós damos valor, o nosso coração mostra e começa a olhar para aquilo que a pessoa está fazendo, vai assim, não pode, como que pode isso? Isso mostra para mim e para você, verdadeiramente, que nós entregamos tudo ao Senhor? Ou algo mais em nossos corações que tem impedido, verdadeiramente, a nossa entrega ao nosso Deus? Jesus olha para aquela mulher e olha para os discípulos e fala, verdadeiramente essa mulher fez algo que irá ficar marcado para a história, e na onde esse evangelho for anunciado, vocês saberão que esta mulher fez uma oferta verdadeira, para a qual eu recebi, meu Pai recebeu diante dos céus. Porque eu não sei você, mas eu olharia para aquele óleo e falaria, nossa, dá para fazer tantas coisas com aquilo. Mas como eu e Ohanã posso medir a sua oferta para Deus?
É a mesma coisa de olhar para as ofertas que estão aqui, a mulher, a viúva que foi ofertar diante de Deus, olhar para aqueles grandes homens colocando grandes fortunas e falar, nossa, aquela oferta é de Deus. E conseguir olhar aquela viúva pobre colocando pequenas moedas e falar, não, aquela oferta não foi muito grande. Deus não deve ter recebido a oferta daquela mulher. E eu e você de fora julgar aquela ação, Jesus chega diante daquela viúva e diz, aqui verdadeiramente tem uma oferta de entrega, uma oferta de rendição, uma oferta de submissão, uma oferta na qual ele deu tudo que possuía, e o Senhor, o nosso Pai, recebeu essa oferta. Por isso Deus trouxe na noite de ontem para mim essa mensagem dizendo, ou Deus tem tudo, ou você ainda não entregou nada. Ou Deus tem tudo, ou você ainda não entregou nada. O primeiro passo de uma entrega ao Senhor é olhar fixamente para o nosso Salvador. É olhar para Cristo Jesus. Aqueles homens já haviam experimentado tudo aquilo, mas ainda assim eles haviam se desviado. Eles andavam caminhando com Jesus, mas Jesus mostrava para eles que era necessário eles verdadeiramente se converterem ao Senhor. Eles andaram 3 anos com Jesus, o nosso Salvador. Chega no final, Jesus olha para eles e fala, é necessário que vocês se convertam. É necessário que vocês verdadeiramente entreguem tudo que vocês possuem. Eu imagino Pedro falando, mas eu já entreguei tudo. Eu estou seguindo o Senhor faz 3 anos. Eu parei de pescar, parei de pegar o dinheiro, parei de fazer as coisas que eu tinha com a minha família. Eu parei de fazer tantas coisas. Jesus olha para ele e fala, Pedro, é necessário que você se converta, se entregue, que você verdadeiramente oferta tudo que você tem. Pedro falava, não, eu vou até a morte com você. Eu morro no seu lugar. Aí Jesus fala, mas antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Para mostrar para Pedro que Pedro precisava verdadeiramente entregar o seu coração ao nosso Salvador. Nós precisamos estar com os nossos olhos fixos no nosso Salvador. Se aqueles discípulos estivessem olhando para Jesus e não para o valor daquele óleo que estava sendo derramado, se aqueles homens estivessem olhando para Cristo e falando, Cristo, olha o que está acontecendo. Se Pedro estivesse olhando para Cristo, enquanto ele pulou do barco, ele não teria afundado, mas como ele olhou para as coisas que estavam ao lado, para as tempestades, para aquilo que muda o ambiente, para aquilo que está movendo a sua vida, ele parou de olhar para Cristo e aí ele começou a afundar. Conforme a mãe falou, o homem estava em cima da casa, perguntaram para ele como você está. Ele anuncia, igual Jó, Deus deu, Deus tirou. Nós possuímos tantas coisas. Mas eu não tenho tantas coisas. Nós temos tantas coisas. Temos muita coisa. E se Deus nos perguntasse nesta manhã, se estávamos dispostos a negar tudo isso, para que verdadeiramente estivéssemos com Ele, será? Qual será a nossa resposta? Talvez nós, como os discípulos, falamos, entregamos todo o nosso coração, mas olhando ali para a oferta daquela mulher, aquele vaso de alabastro, aquele 1 ano de serviço, imaginando ali todo aquele dinheiro sendo colocado na cabeça de Jesus, será que eu e você também iríamos levantar esse fervor, esse dizer, mas tantas coisas melhores poderiam ser feitas com isso? E
quando eu li esse texto, eu me lembrei de eu ver no vídeo, porque naquele vídeo das botas lá, foram umas 10 botas de gente trabalhando em serviço pesado. E a mais barata era de 25 mil euros. E foi subindo e dentro de mim foi chegando um negócio, meu Deus do céu, que bota cara, será que ela trabalha sozinha? Nem bota de trabalho era, umas a outra lá, e o cara tacando para trabalhar, porque para ele o que é importante não é o valor da bota, ele nem sabe quando aquela bota veio, porque veio de oferta, de doação. Ele é imigrante, ele recebeu, e ele está indo trabalhar com aquilo, porque é aquilo que ele tem. Tudo que temos a decidir é o que fazer com o tempo que nos é concedido. É necessário que eu e você estejamos olhando para o nosso Salvador. Enquanto Pedro olhava para o Cristo, pulando naquelas águas, Pedro andou sobre as águas. Somente é possível que eu e você andemos a segunda milha, como a palavra de Deus nos diz, e eu vou dizer para vocês, só é possível nós andarmos uma segunda milha, quando estamos olhando para Cristo. Somente é possível perdoar aqueles que nos ofendem, se estamos olhando para Cristo. Somente é possível viver uma vida de rendição e abandono das coisas materiais, se nós estivermos olhando para o nosso Salvador. Porque se desviarmos o olho por um segundo, se desviarmos os nossos olhos por um segundo, pode ser que nosso coração tenha voltado para aquilo que nós temos. Exemplo claro, gente, dá um acidente. Primeira preocupação, será que estragou muito o carro? Ou a vida é mais importante que o carro? Eu lembro quando eu bati o carro, lá em Ultimarsum, falei, mãe, bati o carro. Primeira coisa que ela falou, você está bem? O que é importante? É o carro? É aquilo que possuímos, aquilo que conseguimos comprar, aquilo que o dinheiro pode dar, aquilo que o mundo pode nos oferecer, ou é a vida? Aonde temos colocado importância, Jesus ali fala, a hora que aquele óleo está sendo jogado na cabeça dele, ele diz, esse óleo é a qual está ungindo minha vida, porque daqui para frente o meu caminho é a morte. E eu não sei você, mas os discípulos deviam estar bravos, porque os 100 mil ali estavam caindo, um ano de serviço estava caindo na cabeça dele. E ele fala, mas esse óleo é para me ungir, porque daqui eu vou morrer. Os discípulos deviam, opa, segura. Jesus falou que vai morrer? Como que é essa história? Começa de novo, mulher, joga mais óleo aí, que a gente não está entendendo essa história. Porque 100 mil reais é muito dinheiro, mas quanto nós gastamos com a saúde minha e sua? Se nos dá uma doença na qual a gente precisa ir lá para o Rio Grande do Norte buscar a cura, a gente vai. Quando eu descobri diabetes, minha mãe procurou uns 3, 4, 5 institutos diferentes que faziam coisas para ver se tinha possibilidade de cura. Renan, talvez você vai ter que ir lá para São Paulo. Talvez a gente vai ter que ir lá para o outro fim do mundo, outro instituto lá, porque talvez a cura está lá. Nós fazemos tudo pela saúde. Porque ali, sim, verdadeiramente tem importância. A gente gasta, a gente vai, e tanto faz o dinheiro que vai embora, contanto que as pessoas estejam vida. E é por isso que lá em Lucas, a palavra de Deus nos diz assim, em Lucas 14, 26, ele diz assim, se alguém deseja seguir-me, e ama seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo.
E aí veio no meu coração, enquanto eu estava preparando a mensagem, diante desses fatos, eu cheguei naquela conclusão: tenho brincado de ser um crente, tenho brincado de ser cristão. Visualmente, talvez eu esteja igual aos discípulos, seguindo a Cristo, curando, fazendo milagres, fazendo transformações, fazendo aquilo que Jesus disse para a gente fazer, porque a gente é fiel ao nosso Senhor. Mas talvez como eles, Jesus esteja dizendo para mim ontem, talvez para você hoje nessa manhã, que é necessário se converter novamente. Talvez por um segundo o nosso coração se perdeu e a gente perdido achando que estava salvo e falando aos outros que era necessário seguir o mesmo caminho, mas nós estamos tão perdidos quando nós começamos a caminhada com Ele. A nossa entrega ao nosso Senhor, Ele desafia toda e qualquer lógica. O problema é que quando aquela mulher começou a derramar o óleo na cabeça de Jesus, logicamente aqueles homens olharam para o valor daquilo que estava intrínseco. É lógico que eu e você vamos olhar para a entrega dos outros e olhar com o nosso julgamento. Mas a palavra de Deus diz que a minha entrega e a sua entrega, ela foge da lógica humana. Porque não há lógica em ali, aquela mulher, na palavra de Deus, orar ao Senhor falando: Deus, eu não posso ter filhos, mas se eu tiver um filho, eu vou entregar a você. Qual é a lógica de uma mãe que diz que quando tiver um filho, não pode ter, mas quando tiver, vai entregar para Deus? Qual é a lógica na oferta de Caim e Abel entregando ao Senhor o melhor que eles tinham? Não há lógica, mas há uma entrega verdadeira do coração. Qual é a lógica de Noé passar 120 anos construindo uma arca num lugar onde não havia chuva? A minha e sua entrega diante de Deus não há lógica, mas se o nosso coração estiver entregue, Ele irá receber. Porque não há lógica em você colocar um ano de serviço na cabeça de Jesus, mas Jesus disse naquele momento que estava recebendo aquela entrega verdadeiramente. Aquela mulher colocando poucas moedas diante da oferta do gasofilácio, e Jesus olha e fala: aqui tem uma entrega verdadeira que não está com ressentimentos, ou com reservas, ou com coisas que impedem ela de se entregar, mas ela está totalmente entrega ao Senhor Jesus. A minha e a sua entrega, elas não fazem parte da nossa lógica, mas quando eu e você estamos dispostos diante de Deus a entregar tudo que nós temos, nosso coração e Deus sabem aquilo que eu e você estamos entregando ao Senhor. Se Deus nessa manhã perguntar para você, se você está disposto a verdadeiramente se entregar a Ele, qual seria a sua resposta? O que ainda está aprendendo você de ofertar ao Senhor verdadeiramente a sua vida? Porque Deus não se importa com aquilo que Ele te deu. Porque Deus tem dado prosperidade, Deus tem dado carro, Deus tem dado casa, Deus tem abençoado com roupa, Deus tem abençoado com alimento, Deus tem feito tantas coisas, mas Deus anuncia: se eu faço isso para um animal silvestre, quanto mais eu não faço para vocês que são meus filhos. Não tenham essas preocupações, mas se preocupem com aquilo que é eterno. A minha e sua entrega não fazem lógica aos olhos humanos. Mas eu e você sabemos quando verdadeiramente entregamos tudo diante de Deus.
Por isso, novamente, a pergunta que eu te faço: caso Jesus te pedisse alguma entrega hoje, o que seria mais difícil de você se entregar, de você entregar a Ele? Qual é a coisa que você tem dado mais valor do que ao nosso próprio Senhor Jesus? O texto de Lucas nos diz novamente: se alguém deseja seguir-me e ama ao seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meus discípulos. E eu respondi ontem à noite para Deus falando assim: Deus, a coisa mais difícil que eu tenho para te entregar é eu mesmo. E eu com sinceridade olhei diante de Deus e falei assim: Deus, me ensina. Porque eu sou casca dura, cabeça dura, sou uma pessoa difícil, pior que o povo do Egito, é difícil de se dobrar. É difícil de se render. É difícil verdadeiramente se assumir e dizer: eu sou difícil. Mas eu olhei diante dessa mensagem, daquilo que Jesus estava falando, e falei: Espírito Santo, Jesus, me ensina. Me mostra o caminho, porque é um caminho que eu sei ser difícil. Mas se entregar ao Senhor, eu não sei. Me mostra o caminho, me mostra a maneira, revela, porque há uma trave na minha vista, dizendo que está tudo certo, está tudo correto, sou um homem de Deus. E Jesus tem olhado para mim e falando: Hanan, você precisa se converter, você precisa se entregar, você precisa verdadeiramente se converter à minha palavra. Se coloque de pé nessa manhã. Curva a sua cabeça. Como eu disse, ou Deus tem tudo, ou você não entregou nada. Talvez nessa manhã você esteja igual a mim, que pude afirmar que não tinha entregado nada ainda para o meu Senhor. Talvez, igual eu, você tenha ficado ali relutante em dizer para você mesmo: não, eu já entreguei minha vida, eu já dei minha casa, eu entreguei meu coração, entreguei as minhas mãos, entreguei os meus pés, minha alma, meu coração, eu já entreguei tudo. Eu tenho seguido o Senhor desde os meus 18 anos, tenho feito aquilo que o Senhor tem falado para mim fazer, e Jesus olha para mim e fala: ou eu tenho tudo, ou você não entregou nada. Onde nós estamos nessa manhã? Aonde está a sua entrega? Se você não tem mais nada para entregar nessa manhã, fica tranquilo, essa mensagem não é para você. Mas se você tem algo que ainda você não entregou ao Senhor, se você tem pensamentos, ideias, vontades, desejos, isso não é errado, mas elas precisam estar entregues ao Senhor. Ore ao Senhor.